Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Já acabei com a bateria do meu celular aqui, pegando o celular da Dona Dulce para fazer um vídeo para vocês aqui. Bora lá? Gente, para quem tá chegando agora nesse vídeo, olha, eu aconselho que você nem assista ele antes de assistir os dois últimos vídeos, tá? Todos os vídeos que você vê com a capa vermelha escrita costura, ele faz parte desse vídeo aqui. E a gente está fazendo aqui uma introdução à costura industrial, que nada mais é do que o conhecimento do seu equipamento, como ele funciona, o que você deve olhar, quais as situações que você vai encontrar para poder identificar os problemas que você está tendo. Se você não prestar atenção nisso, você vai perder muito tempo. Então eu já adianto para vocês que eu já falei com vocês sobre caixa de bobina, o que eu considero ou não considero, eu já falei com vocês sobre aqui a limpeza da máquina, e a coisa mais importante que eu falei com vocês foi sobre isso aqui, né, que é os nomes da agulha. Se você não sabe isso, não tem isso decorado, você não resolve nada nos seus pontos, tá ok? Então é o seguinte, para você saber isso, volta aos dois últimos vídeos, assiste o de limpeza e depois vai lá e decore cada parte da agulha, porque eu garanto para você que nos próximos vídeos você vai ter que ter esse conhecimento para você entender qual é o problema que você está vivendo, tá ok? Bora lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre o funcionamento da máquina reta, questão de ponto, regulagem de ponto, as diferenças que tem, e vamos entender o ponto. Eu tenho aqui uma caixa de uma lançadeira, tá? E eu vou começar falando com vocês sobre esse detalhe aqui, ó, tá? Que é isso interfere também no seu ponto, principalmente quando você bate uma agulha, quando você sofre uma pancada na máquina. Eu falei sobre agulha, vai lá dar uma olhada. Então, que é melhor a agulha quebrar do que você ter um problema desse. Por quê? Porque você vai começar a viver problemas e não vai entender. Bom, gente, como é que a gente vai saber se isso aqui está com problema, se a gente está com a agulha da gente no lugar correto, qual é o ponto correto disso aqui? Dona Dulce, filma essa parte aqui. Tô filmando. Essa parte que tá pegando? Sim. Fala oi, pessoal, Dona Dulce. Oi, pessoal. Tá, beleza. Então, como é que a gente vai saber? Eu tirei porque não dá para me filmar lá dentro, tá? Então, eu tenho uma caixa de bobina aqui e essa é a parte onde a sua agulha entra, tá? E como é que você vai saber exatamente se ela tá no lugar certo? Muito iniciante, muita gente nova, ele pensa assim, ó, a agulha, ele vê essa abertura na caixa, ele pensa que a agulha entra aqui e pega a linha lá dentro. Não é dessa forma, tá? Então, a agulha entra na sua caixa de bobina. Eu vou mostrar para vocês como que ela, na sua lançadeira, eu vou te mostrar para vocês aqui o ponto exato que ela entra. A agulha, ela entra, tá? E ela desce até a metade do furo, tá? Se ela passar para frente, seu problema tá ali, tá? Na barra da agulha, que é outra coisa que a gente vai entrar mais para frente. Mas para você identificar se está correto, se a sua agulha entrar lá dentro, provavelmente você tem que mandar regular a barra da agulha ou esperar até a gente fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas para você ver se está certinho, só você abrir aqui, igual está aberto aqui, olhar, baixar sua barra da agulha lá, tá? Você bem roda o volante da máquina, tá? E você olha se ela está entrando exatamente até a metade do furo, é a metade do furo. Se ela tiver com o furo todo para dentro ou tiver para fora, você provavelmente está tendo problema de ponto, tá? Então isso é para você identificar um dos problemas de ponto. Bom, aqui nós vamos ter outro detalhe a se observar. Anotem, presta atenção nisso, todo problema de máquina a gente observa conhecendo a agulha. Por isso é importantíssimo saber cada parte dela, o nome certo, porque depois vocês vão ver vídeos aí e não vão entender, tá? Então é o seguinte, bom, vamos falar sobre a lançadeira. O que laça a sua linha? É essa pontinha aqui. E essa pontinha, ela tem um leve ressalto aqui, né? Que ela pega uma pontinha e depois ela faz a linha escorregar aqui. Então, e ela faz a linha rodar, tá? E solta ela de novo aqui e já pega de novo. Onde pega essa linha? Essa é outra coisa que muita gente não fala. E a importância de você ver o outro vídeo. Bom, vamos lá. Essa aqui é a cava da agulha, tá? Essa é a cava da agulha.
E onde é que ela pega? Anotem o que eu vou dizer, anotem, tá? A lançadeira laça a linha da agulha na cava, aliás, a lançadeira laça a linha na cava da agulha, aonde? Na cava da agulha? Acima do furo, tá? Então tem muita gente que pensa assim, então ela tem que passar aqui, mas ela tem que passar bem aqui, gente, é uma regulagem muito precisa. Então é acima do furo. E quando é que ela passa aqui, gente? Tá? É quando a agulha está lá embaixo? Não, é quando a agulha já está subindo. Então ela está rodando aqui, ó. Ela está fazendo esse movimento, tá? Ela está fazendo esse movimento aqui, ó. E aí o que acontece? A sua agulha está subindo, tá? Ela já está subindo e a linha tem que ser laçada logo acima do furo. Tá? Então tem gente que às vezes vai regular uma lançadeira, vai mexer numa lançadeira, põe ela aqui e fala, meu ponto tá horrível, tá assim. Não, gente, isso tem um ponto preciso. Como eu disse que tem um ponto preciso para você deixar aqui, que é meio furo, que é dificílimo de se enxergar, a mesma coisa ocorre aqui. Exatamente aqui, que ela tem que laçar acima do furo. Então, a frase desse vídeo é: a lançadeira laça a linha na cava da agulha acima do furo. Repete comigo: a lançadeira laça a linha na cava da agulha acima do furo. Memorizem isso. A mesma coisa, memorizem o tempo lá. Bom, dito isso, a gente já entendeu aqui como funciona a barra da agulha e como se funciona a pescagem da linha pela lançadeira. Bom, aí é só isso que pode nos causar problemas, Júlio. Eu vou dar uma introduçãozinha aqui sobre o transporte e nós vamos entender a seguinte situação. Eu vou estar com minha barra da agulha na parte superior e o meu transporte, ó, a serrilhazinha aqui, ó, que o pessoal chama de impelente, mas para nós a serrilha de transporte, né, ou a serrilha da máquina, ela vai estar, ó, na parte com a sua agulha lá no alto, ó, lá no máximo. A sua serrilha também tem que estar no máximo. Se alguma coisa tiver contrário, se tiver contrário a isso, provavelmente seu transporte por uma pancada saiu do lugar, ou, né? Então isso aqui também interfere no seu ponto. Outro detalhe que a gente deve levar em consideração. A gente deve levar em consideração a pressão do calcador. E como a gente deve saber disso? A gente deve saber a seguinte situação, gente. Quanto mais fino o tecido que eu estou usando, menos pressão eu tenho no calcador. Meu calcador está com pressão máxima aqui, eu estou usando um zíper nessa máquina, tá? Mas, e aqui tem várias camadas de tecido. Mas se eu estivesse costurando aqui um tecido para biquíni, se eu estivesse costurando aqui um tecido para um voalzinho, uma coisa bem mais leve, o que que estaria? Estaria com pouca pressão aqui, tá ok? E outra coisa, o meu ponto, quando está com pouca pressão aqui, também o meu ponto deve estar pequeno. Toda vez que você vai regular uma máquina, você regula ela sempre para um ponto pequeno, tá? Não muito grande, nem muito pequeno, mas é sempre no menor é melhor, tá? Porque aí se ela estiver escapando, você vai ver ali no ponto pequeno, tá ok? Mas, aqui ó, na realidade, se você tá com muita pressão aqui e um tecido muito fino aqui, seu ponto vai sair todo rejuntado. Se você tá com com tecido muito grosso aqui e com pouca pressão, o que vai acontecer? Vai pular a ponta, porque o ponto vai escapar. Então esse é o princípio de tudo. Então é o seguinte, ó, fiquem atentos com essa questão. Como funciona esse transporte? Ele está todo em cima quando a barra da agulha está no alto. E ele segue assim, ó, ele vai andando para frente até ele sumir, tá? Ele sumiu lá, ele retorna por baixo e torna a pegar o tecido, ó, tá? Então o que que acontece? Pegou o tecido de novo, ele vai fazer o mesmo processo. Então é isso que faz com que o tecido anda, tá ok? Então fiquem atentos quanto a isso. O tamanho do ponto é regulado de acordo com a gramatura do tecido. Júlio, toda vez que eu troco tecido, eu posso ter problema no ponto? Consequentemente, você vai ter problema no ponto. Por isso eu digo que sempre o problema de nós na costura é a continuidade. Eu vou pedir a Dona Dulce para dar uma arredada aqui para trás, né? Bom, gente, eu já estive gravando esse vídeo, então algumas coisas aqui podem dar errado, tá? Mas eu vou tentar aqui dar uns exemplos aqui para vocês, tá? Bom, como eu disse, você que nunca costurou, toda vez que você entra
tá? Com o tecido na máquina, tá vendo que a máquina aqui já está com o transporte mais aliviado, já está diferente? Bom, você que é costureira, você que está iniciando na costura, tá? Uma coisa muito interessante você aprender é o seguinte: você chega com a máquina nova em casa e você já quer sair costurando, fazendo lá suas peças, mas o melhor é você entender a operação. Nós vamos fazer alguns exercícios para frente no canal sobre isso, tá? E esse tipo de vídeo aqui é para pessoas que querem aprender, querem estudar mesmo. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você chegar em casa com a sua máquina, meu conselho para você é comprar vários tipos de tecido, ter vários tipos de tecido, tá? Mas lembrando que aqui a gente trabalha com malha, tá? Então esse aqui é um ponto fixo muito adequado para tecido planos, para coisas mais firmes. Não é uma máquina adequada para malha, embora você vai ver milhares de pessoas falando com você: olha, fazer bainha na máquina reta, não importa, tá? De malha, isso é burrice, é gente que não sabe o que está dizendo para vocês, porque esse é um ponto fixo e nós vamos entender isso aqui agora. Bom, já falei com você sobre pressão, já falei com você sobre calcador, barra de agulha. Agora vamos falar o seguinte: vamos colocar aqui nós vamos colocar duas cores de linha. Vocês vão observar aqui, uma amarela e a outra branca, tá ok? Coloquei ela aqui, vou estar passando na caixa de bobina. Vou colocar aqui a minha caixa de bobina. Geralmente a gente coloca por baixo, tá? E agora você que nunca costurou na vida, isso aqui é um hábito que você deve pegar. Levantou, segurou, opa. Essa máquina aí. Levantou, segurou. Aí você segura essa ponta aqui, ó. E vai puxar a linha que tá lá embaixo, ó. Puxou a linha que tá lá embaixo, você tem certeza que não tem linha nenhuma agarrada, mais nada, ó. Tá vendo ali, ó? Só de eu puxar ali, já tinha um pedacinho de linha agarrado, tá? Isso ia me atrapalhar no ponto e arrebentar meu ponto já de cara, ó. Tá? Então, fez isso, você puxa para a parte de trás do calcador, pronto. E aí nós estamos prontos para costurar, tá? Bom, uma das coisas, sempre observar o seu equipamento, tá? E nós vamos estar trabalhando aqui, nesse caso aqui, o melhor tecido para regular são dois. Se você costura tecido plano, o jeans é excelente para costurar. Se você está tentando trabalhar na malha a gente trabalha com a reta, trabalhamos, colocando etiqueta, colocando bolsos, fazendo algumas coisas. Mas nem tudo é para máquina reta, principalmente bainhas, elástico, na malha não funciona, tá? Vai arrebentar tudo. Por quê? Porque o ponto é fixo. Vamos entender o ponto da máquina reta. Bom, esse é o ponto da máquina reta, ponto fixo, duas linhas. E como saber se o nosso ponto está correto? Gente, entenda o seguinte: a amarração do ponto deve se dar dentre as duas camadas do tecido. E como é que a gente identifica isso? Por isso nós colocamos um amarelo e um branco, tá? Se você olhar no branco e tiver partes, isso aqui, gente, é a sobrinha de linha lá no começo, tá? Se você olhar no branco, tiver pontinhas amarelas entre o ponto aqui, quer dizer que você precisa dar mais pressão na parte superior, tá? Que você vai puxar um pouquinho. Se você olhar no amarelo e ver branquinhos aqui, foi isso que eu disse? Foi, né, dona Lúcia? Então tá certo. Ver branquinhos aqui quer dizer que sua parte de baixo inferior tá com pouca pressão. Pode ser que se você der um pouquinho de pressão aqui, ela volte ao lugar normal. Caso não volte, seu problema está na caixa de bobina ou então naquele detalhezinho que eu falei com vocês. Vocês lembram que eu falei com vocês que acaba, a laçadeira laça a linha da agulha na cava acima do furo? É esse o detalhe. Então muitas das vezes a gente tenta regular e não consegue, por causa desse pequeno detalhe que é o segredinho que ninguém te fala, tá? Bom, começamos a costurar com nossa máquina. Depois eu vou passar alguns exercícios, mas o importante era entender isso, tá? Ó, a gente vai... o testei, tá bom. Não, testa de novo. Outra coisa, segurança na pisada. Não precisa ter medo. Você tem que treinar essa segurança, senão fica sempre arrebentando. Isso, tá? Então é o seguinte,
Velocidade da máquina, vocês viram lá? Ó, aqui eu dou 2, 3 pontos, indiferente dessa máquina trabalhar eletronicamente. Tá vendo? Então é o seguinte, essa segurança você precisa ter. E você só consegue treinando, tá ok? Bom, quais outros detalhes eu posso passar para vocês aqui? Eu falei com vocês sobre a gente costurar tecidos diferentes sem regular. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Será que... Deixa eu pegar aqui um pedaço de tecido. Gente, desculpa, eu tenho até tecido sobrando, mas a pressa aqui é maior. Bom, vocês viram que eu regulei aqui para o moletom. Esse ponto do moletom aqui tá bom? Não, gente, o ponto do moletom é mais largo, mas como eu estou costurando a elanca, esse ponto aqui no moletom funcionou. Será que ele vai funcionar na elanca? Tá? Como saber se o seu ponto tá bom ou ruim? Bom, bora lá. Isso aqui já é elanca, gente. Qual a diferença desse tecido para esse, Júlio? Esse tecido aqui, ele escorrega mais. Ele é um tecido que ele escorrega mais, ele não dá coisa. Pode ser, eu tenho que tirar, pode ser que eu tenha que tirar um pouco de pressão, senão ele rejunta aqui de baixo, tá? Então vamos começar aqui. Vamos ver se o ponto tá bom. Esse ponto tá bom, Júlio? Vamos ver? Não. Tá? Então, como é que eu vou resolver esse problema, Júlio? Como é que eu sei se o meu ponto tá bom? Vamos fazer um outro ponto aqui? Então, olha aqui, precisa ver o que eu falei sobre pressão. Ó, vou tirar e vamos fazer. Vamos ver se vai arrebentar com a mesma facilidade. Já diminuiu um pouco, mas já estourou um pontinho, ó. Viu? Vamos soltar mais. Júlio, o que eu faço então com isso aí? Pode ser que seja aqui, vamos soltar um pouquinho aqui pra gente ver se melhora na questão do nosso ponto. Vamos ver. Vocês percebem por aqui que o ponto já se folgou bastante, gente. Mas esse é o problema da malha. Mas nesse caso aqui, ó, já ajudou bastante, já melhorou, né, Dona Dulce? Sim. Tá, agora a gente vai olhar embaixo, ó, tá bem folgado, ó, tá? Então, ó, já não arrebenta, mas se eu puxar aqui, ó, estoura tudo. Ó, o outro ponto, ó, já não arrebenta. Então, às vezes a pressão do calcador pode estar fazendo. Só que assim, ó, eu dei pressão no calcador, mas eu percebi que tem uns pontinhos aqui que tá meio folgado. Vou deixar dar mais um pouquinho de pressão aqui para mim ver, ó. Vamos ver? Ó, os pontos já melhoraram, tá vendo? Olha esse ponto aqui, olha esse daqui. Já melhorou. Vamos ver se ele está arrebentando? Não está arrebentando. Tá ótimo o ponto, tá? E a gente vai olhar na parte de baixo também, ó. Olha aqui para vocês verem. Quando eu digo para vocês que malhas, nem todas são para você. Júlio, mas costura. Vou dar um exemplo aqui para você ver uma coisa. Isso aqui é uma malha canelada. Dá para ver o canelado aí, Dona Dulce? Agora deu. Deu, né? Isso aqui é uma malha canelada. Olha como essa malha é aberta, gente. Agora olha aqui para você ver uma coisa. Se eu cismo de fazer uma bainha numa camiseta com uma ribana canelada desse jeito, ó. Vamos ver como é que ficou esse ponto aqui. Parece que tá bom, né? Mas olha. Por quê? Porque a malha tem elasticidade. Então, para que eu vou fazer malha? Ajuda, mas soltar o ponto. Essa máquina está com o ponto totalmente solto. Tá? Eu não posso nem soltar mais, que senão até pula. Tá? Para justamente na malha. Então, não é toda a malha que dá para você trabalhar. Deixa eu pegar aqui uma malha de fio de algodão. Essa aqui, ó. Que é a malha de camiseta. Júlia, onde eu posso usar algumas aplicação numa malha como essa? Você pode colocar bolso, você pode colocar etiqueta, você pode fazer um pesponto de gola, né, Dona Dulce? Sim. O que mais que pode fazer? Etiqueta, pesponto, Tá, pegar bolso. agora, colocar um elástico... Já não dá certo. Já não vai dar certo. Não. Tá? Não vai dar certo. Colocar, sei lá, um viés de malha com isso aqui. Não. Tá? Mas eu vou fazer um roletê e vou colocar aqui. O roletê, para se fazer um roletê, por exemplo, para biquínis, que você vai fazer, é feito com a máquina overlock, é uma máquina adaptada. Aí você faz ele na reta, fica pronto, pronto fica. Como ficou pronta essa costura aqui, ó. Essa costura ficou pronta, ó. A costura tá pronta. Peguei essa peça, mandei pro meu cliente. Olhei aqui, ó, não tenho nada de ponto pro lado. Tá boa pro meu cliente, tá costurado.
Só que quando o meu cliente mexe, estoura, né? Esse tipo de malha aqui, por exemplo, que é a FIA 30, já é uma malha mais firme, tá? Tá? Ó. Mas olha aqui pra você ver, tá vendo pra ela aqui, ó? Ó. Então, a gente usa a máquina reta na linha de malha? Usa, muito. É o caso que a gente está usando aqui. A gente está usando contra o fio, fazendo um pesponto. Então, aqui ela vai ganhar, a gente está fazendo, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui para... A gente está usando ela aqui, ó. Vamos pespontar, ó. Aqui tem trabalho de reta, ó. Nada disso vai arrebentar. Mas se esse trabalho de reta tivesse aqui, Já estava estourado. já estaria todo estourado. Então aqui, ó, eu vou colocar um zíper, vai dar legal, não vai dar problema, ó. Agora, se eu coloco uma costura, um bolso que eu coloco aqui, ele não vai ter problema. Agora, se eu coloco uma barra com isso aqui, costura essa barra com isso, na hora que ela esticar, já era. Olha aí para você ver. Aqui a gente ainda vai pôr um pesponto aqui, ó. Mas no sentido contrário, não vai fazer diferença, porque esse lado ele não vai esticar. Tá? Então ficou essas dicas aí para vocês. Gente, tem mais assuntos sobre isso. Próximo vídeo eu vou falar com vocês sobre nomenclatura das partes, tá? Até agora eu expliquei sobre limpeza e sobre os seus problemas. Júlio, tem tecido que eu não consigo. Gente, é só uma questão de observação, tá? Observação do sentido do tecido, da trama do tecido, do tipo de tecido que a gente está usando e do que a gente está fazendo. Júlia, e o moletom? O moletom é malha, a gente costura com reta? Algumas coisas sim, outras não, tá ok? Alguns detalhes a gente faz, colocar um zíper, alguma coisa assim. Mas eu não faço uma barra de moletom com reta, tá? Então ficou essa dica para vocês. Embora eu acho que ela fica firme, mas o tecido que tem elasticidade não é feito para reta. Então se você está escutando, aprendendo, precisa realmente aprender, fique atento com esse detalhe. Reta não é feita para poder fazer esse tipo de coisa. Ah, mas o ponto bem soltinho. Vou fazer um roletê. Vai ter problema. Ah, vou fazer um bojo. Vai ter problema. Tá? Agora, eu vou pespontar um bojo, ou vou pespontar uma gola, uma coisa assim. Por quê? Porque você está usando outras costuras como reforço. Tá? Então, a reta não é para você fazer tudo, mas é a máquina que você necessita para a entrada. Então, ó... Nesse vídeo você aprendeu a seguinte situação, você viu aqui alguns exemplos e nesse vídeo você aprendeu a seguinte frase, anota. A agulha entra na lançadeira meio furo, tá? Essa é uma das primeiras informações que você deve ter para na hora de você conferir se a sua máquina está dando ponto por quê. Então você tirou sua lançadeira, olhou lá, está meio furo, está certo. E agora... Quanto ao ponto, o que você deve saber? Devo olhar a pressão, devo olhar o transporte e o que mais? Como ele é feito a laçada. Então, você vai guardar essas frases. A lançadeira laça a linha na cava da agulha acima do furo. Quer aprender isso? Anote, guarde. A mesma coisa, note os nomes da agulha lá, porque quando eu for te ensinar outros detalhes aqui, você vai precisar dessas partes das agulhas, saber exatamente cada uma delas, tá ok? Fique com Deus, muito obrigado. Dona Dulce, muito obrigado. Nada. Pelo 14º vídeo que eu fiz aqui, né? Mas eu espero que tenha levado um entendimento para vocês. Fiquem com Deus e fui. Tchau.